Lá, não tinha no Romão Gomes um policial que fez um trabalho honesto, que houve realmente uma resistência seguida de morte, que não forjou ninguém, que fez o seu trabalho com isonomia, que até aposentou. Lá não passou esse cara. Lá passou o cara que realmente errou e que não assume errar. Não é errar no sentido de pegar uma propina, um acharque ali, o guarda de trânsito, né? Como eu vi uma fala aqui. O cara começa nos pequenos, eles começam assim. Ele pega um dinheiro do trânsito, uma falta de habilitação, ele extorque um aqui, ele faz, daqui a pouco ele tá com uma bolsinha de droga forjando no moleque, daqui a pouco ele tá com um oitão pra forjar, daqui a pouco ele forja uma resistência seguida de morte. Aí daqui a pouco, aí o outro não começa por ali, porque é vergonhoso ser isso. Mas eu entrei na polícia porque eu sou bilão, eu sou rota, eu sou tático, eu sou matador. Aí ele pega o cara aqui, olha de um lado do outro, executa. Ele executou, teve resistência seguida de morte? Não teve resistência seguida de morte. O cara falou, ou ele soube, ele teve informação de que o cara é um ex-presidiário que tá tentando recomeçar a vida. Ou nem tá tentando recomeçar a vida, mas naquele momento ele não está em estado de flagrante, não tá cometendo crime nenhum. Ele tá com a cabeça voltada pra cometer crime? Tá. Ele pode a qualquer momento cometer um crime? Pode. Mas naquele momento tá cometendo um crime? Ele resistiu naquele momento? Aquela arma que foi colocada naquela troca de tiro era dele? É esse policial que chega lá na prisão. Sabe por quê? Porque ele vai encolerizado de pessoas que sentam desse lado que não sabem informar, ou de pessoas na hora que perfila a tropa, recebe a tropa e dá um discurso que deixa a sua tropa ir pra rua no sentimento de caçar o cidadão. E nesses intuitos, nesse sentido de caçar cidadãos, além de ser um erro, ele comete uma falha mais brutal ainda. Eu achei que era. Eu não sabia. Eu vi vários caras batendo lá, vou dizer vários, mas pelo menos 2, 3 batendo lá no Romão Gomes, porque mataram filho de alguma autoridade ou conhecido de alguma autoridade. Pô, mas eu não sabia. Eu não sabia que ele era dessa família, porque ele era negro, adotado por uma família branca. Mas naquele momento ele não tava... O patinho feio não tava com cisnes. Por isso ele foi executado. Se esse patinho feio estivesse andando com cisnes, eu ia saber que ele era filho dos cisnes. Tá. Isso é muito louco, porque assim, a gente... Trocando essa ideia, quando a gente parte da prerrogativa que, tipo, na rua isso acontece, mas o que eles usam, eu acho que é como se usasse assim, a polícia usar, não, aqui é o bem contra o mal. Eu trombei o cara é ladrão, morreu. Mas você falou uma coisa que faz realmente Então, pensar. Mas o bem contra o mal. Eu trombei o cara, ele é ladrão, ele morreu. Mas nesse momento houve conflito? Isso, aí tá. Aí nesse momento, mas teve um conflito. Ah, teve. Não, não teve. Não, ia ter. Não. Aí fica. É isso, é uma balança, não é isso? Isso não é crime, irmão? Isso não é crime? É crime. Se eu sou assaltante, vamos lá, pra não falar que tô falando só da polícia. Se eu sou assaltante, eu vou ali, pratiquei um furto. Tá. Tem uma tipificação, artigo 155. Pratiquei um roubo, artigo 157. Isso. Pratiquei um roubo e tirei a vida da pessoa. Artigo 57, se eu não me engano, parágrafo 2º. Latrocínio. Tem uma tipificação pra isso. Eu sou um policial agora. Tá. Prendi, de acordo com meu... A discricionariedade de polícia, acho que é o poder discricionário de polícia. Fui lá, como policial, como autoridade policial, peguei o cara em flagrante de furto, peguei o cara em flagrante de 157 e peguei o cara em flagrante de latrocínio. Em nenhuma dessas ocasiões houve resistência. Mas eu sou um policial, vou lá, numa ocorrência de furto, eu já coloco uma arma e convenço a testemunha a dizer que foi roubo. Porque furto não vai dar nada. Ele vai embora. Eu, em razão do Estado, cometo um crime pra manter um cidadão, ou o cara, um bandido, vai, eles gostam que fala assim, pra manter um bandido que não tem coragem nem de pegar uma arma, ele é furtador, ele vai ali, pega, ele sai correndo, ele não tem condição, não tem nem disposição pra pegar uma arma. Mas ele tem uma arma agora porque o policial, com ódio, que não é policial, é um bandido fardado, trabalhando, achando que tá servindo o Estado, né, servindo o Estado um PM bom, ele vai e comete esse tipo de... Ele comete um crime pra poder justificar, achando que, ó, sociedade, o cara ali tava furtando, mas é o seguinte, eu pus uma arma e já falei, convenci a vítima deu um depoimento que foi um roubo. Então ele vai ficar preso mais tempo. Oba, parabéns. Vamos lá pra segunda fase. Ah, o cara tava lá no 57. Realmente, roubo armado. Se rendeu, se entregou. Olhou pra um lado, olhou pro outro. Foi lá, pegou a arma do cara, disparou pro outro lado. Troca de tiro, resistência seguida de morte. A vítima viu, mas eu convenço e coloco na vítima um estado de terror. Olha, se eu não mato ele, olha, se não fosse eu, de repente, ó, testemunha lá, você viu. Que você viu que ele atirou em mim? A pessoa viu que não. Mas a pessoa se assusta porque ela já vai com medo do policial. Esse cara é louco. Olha como que ele matou o cara. Eu vou falar que não? Lógico que eu vou falar. Aí de repente essa pessoa vai lá e muda a versão e fala a verdade. Fala, a verdade é o seguinte, o rapaz ele jogou a arma no chão, mas o policial atirou nele, depois atirou e fala, porra, mas a sociedade tá contra a polícia. Não tá contra a polícia, tá contra o mal policial. Isso não se faz. Volta lá na sua essência humana. Além de, na essência profissional, um péssimo profissional, na essência humana, a sua dívida é lá em cima, mano. Com Deus. Você está tirando o bem mais precioso da pessoa. Que Deus quem deu a vida, assim como deu a vida para você.
Então, quando eu falo dessa ação policial, eu tô falando justamente disso. Não estou falando de outra coisa. Não tô pondo a sociedade contra nem um moleque de quebrada, nem um moleque lá que tá dando um grau com a moto, que tá cheio de rebeldia, anarquia. Pô, o seu filho tem uma vida melhor, ele vai ser rebelde de uma maneira. O filho do rico vai fazer uma rebeldia de outra maneira, vai dar trabalho pros pais dele de uma outra maneira. O filho do cara da quebrada lá, que tá trabalhando, que nem sabe onde o filho tá, sendo criado a própria sorte na rua lá, tá dando trabalho de outra maneira. E muito mais, provavelmente, ele vai se envolver com crime e com drogas porque ele tá lá ocioso o dia inteiro. Assim como o filho do rico também, que não tem tempo de cuidar do filho, tá ocioso, mas ele liga, chega a melhor droga pra ele. Ele liga, chega a melhor garota de programa pra ele. Ele também contribui. Ele vai pros picos mais loucos. Eu vou pra Amsterdã porque lá tá liberado. Ninguém vai ver você em Amsterdã, filho. Toma, um dia, vai pra Amsterdã, vai. Não me faça vergonha no Brasil. São jovens iguais, só criados em bolhas diferentes. Condutas de rebeldias diferentes. Condutas sensacionais em ambientes diferentes. Não me assusta tanto, ou quer dizer, não me deixa tão assim, pô, surpreso. Um filho de um cara milionário fazer uma baita de uma ação linda e maravilhosa porque ele foi criado naquele berço. É muito mais fácil. Agora, quando você vê um moleque criado naquela quebrada, naquele ambiente hostil, com tudo aquilo, fazer algo extraordinário, fala, caramba, como ele conseguiu fazer isso vivendo numa contramão? Eu vivendo num lugar desse, pelo amor de Deus, eu ia ser o pior cara do mundo. Vou até parafrasear, se eu não me engano, foi ministro da Justiça que certa vez disse que a ficar preso no sistema prisional brasileiro ele preferia a morte. Ficar preso no sistema prisional brasileiro e preferir a morte é o mesmo que se eu nascer no berço da favela, viver dessa maneira, nessa miséria, eu prefiro a morte. É semelhante, porque a cadeia, ela retrata a periferia. Sim. Ela é uma amostra da periferia. Ele só está confinado num lugar diferente, mas numa condição de extrema miséria. Porque muitos jovens não sentem o impacto da prisão. Porque na prisão ele tem concreto no chão. Na casa dele é piso de terra batida. Na prisão chega ao alimento, que é obrigação do Estado, porque você está lá para ser ressocializado e você tem que ser alimentado, chega 3 ou 4 refeições por dia. Na casa desse cara aqui não chega nada. O pai se ausentou, o pai morreu, o pai abandonou, a mãe abandonou, ou a mãe vive sozinha ou criado pela avó numa extrema miséria. É assim que ele é criado. E quando um cara sai de uma condição dessa e revoluciona, é louvável tanto quanto o filho do rico que também fez algo espetacular. Porque nós estamos falando de pessoas, de seres humanos, mas cada um colocado numa condição de viver e numa condição de sobreviver. É totalmente diferente. Qual a expectativa que você tem? Porque quando o outro lá, que está vivendo, cometeu um crime, ele é tratado de uma outra maneira, tem todos os privilégios, excelentes advogados, lógico, a família tem, mas quando ele vai no presídio, até o dinheiro que a família tem e o status social que a família dele, repercute para ele lá dentro. Ele é colocado num outro lugar, tratado de uma outra forma, ele é julgado de uma outra forma. Mas esse aqui, não tem pai, criado na favela, isso ao rigor da lei. Sim. Não tem atenuantes, são raras atenuantes. Quando você pega um juiz que fala assim, poxa, vem cá, promotor, conversa aqui, ó. Nós vamos fazer isso, vem cá. Nós vamos te dar uma oportunidade. Você vai ser sentenciado. Mas eu quero te dar uma oportunidade, porque a sua história de vida não teria como não dar teria que ter dado uma pessoa pior do que essa. Ah, Ângelo, você tá que nem o Lula passando a mão na cabeça, que as pessoas vão falar isso de mim, né? Fala, não, cara. Quando você aprende a lidar com seres humanos, você entende que é isso.